E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação aqui do The Foundry, desenvolvido pela Ford College. Bom, indo direto ao ponto, na nossa última sessão a gente bateu um papo sobre como criar alertas e análises em tempo real, lembram? A gente definiu limites, agregou dados, fizemos todo o trabalho de base. Mas, vamos falar a verdade, ninguém que trabalha no mundo Web3 aguenta mais se acordar às 3 da manhã por um alerta para ter que consertar servidor manualmente, não é mesmo? O grande objetivo aqui não é só saber que algo quebrou, mas fazer a infraestrutura se conserte sozinha. A ideia de hoje é pegar todo aquele monitoramento e transformar em algo autônomo. Pensa num carro que dirige sozinho, só que para a rede Solana. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Dando uma olhada bem rápida no nosso roteiro, a gente vai cobrir desde o desafio do monitoramento até as camadas da automação. Depois, vamos passar pela matriz de decisão, ver um fluxo de trabalho bem prático e, para fechar, um exemplo real sobre latência RPC. É o passo a passo completo para a gente sair de um sistema que só fica pitando problemas para um pipeline 100% automatizado. Então, vamos começar pelo começo, o desafio do monitoramento. Olha, ter dashboards bonitos e limites bem definidos é legal, claro, mas isso é só o ponto de partida. A verdadeira mágica acontece quando o monitoramento deixa de ser passivo e passa a agir sozinho. A grande pergunta é como ter paz de espírito e conseguir dormir tranquilo com a Solana rodando lá em produção. A rede é absurda de rápida. Um probleminha pode virar uma bola de neve em segundos. Depender de gente olhando para a tela o tempo todo e correndo contra o relógio simplesmente não escala, só gera exaustão. A gente precisa delegar esse trabalho pesado para as máquinas. Mas como exatamente a gente delega isso na prática? Bom, vamos explorar isso através do conceito das camadas da automação. Pensa nisso como o sistema de sensores e o computador de bordo de um carro autônomo. A automação não é simplesmente um botão de liga e desliga. Ela é construída em camadas, passo a passo. Lá na base a gente tem a observação, que é a coleta passiva de métricas e logs. Subindo um degrau, vem a detecção, que são as regras em termo real que avisam quando algo sai do padrão. Depois, a orquestração, que pega esses avisos e coordena uma resposta. E lá no topo absoluto, o objetivo final, a remediação em loop fechado. O sistema age direto, de forma segura, sem esperar ninguém clicar em nada. É um jogo constante de balancear risco e velocidade, garantindo segurança total conforme subimos de nível. Só que nem tudo deve ser automatizado logo de cara. É aí que entra a nossa matriz de decisão. É aquele filtro rigoroso para decidir o que as máquinas podem fazer sozinhas e o que precisa, inegavelmente, de um olhar humano. E o segredo, a palavra-chave mágica por trás dessa decisão é reversibilidade. Basicamente, a capacidade de desfazer qualquer ação automatizada com segurança sem causar nenhuma catástrofe. Porque, vamos ser sinceros, imagina o terror absoluto de um script que, por conta própria, resolve migrar os dados de estado em uma rede principal ao vivo e de forma irreversível. É o tipo de erro que ninguém quer no currículo. Então, a reversibilidade funciona como nosso grande botão de segurança. E na prática, como essa matriz funciona? A gente avalia 3 coisas: impacto, repetibilidade e reversibilidade. Olhem só a primeira linha. Se um evento tem alto impacto, acontece com muita frequência e, o mais importante, tem alta reversibilidade, sensacional, é o candidato perfeito para automatizar. Agora, se o impacto for altíssimo, mas a reversibilidade for baixa, aí é melhor manter a resposta manual ou usar um modelo de implantação canário bem cauteloso. E se tudo for baixo, a gente simplesmente continua monitorando. É um método infalível para evitar qualquer dor de cabeça com intervenções perigosas. Com os candidatos filtrados, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos falar sobre o fluxo de trabalho prático, que é o verdadeiro motor dessa infraestrutura autônoma. Aqui, a gente tem um ciclo completo em 5 estágios. Primeiro, a gente coleta os dados brutos. Depois, a gente detecta as anomalias usando aquelas janelas e limites. Em seguida, vem o decidir, que entende o contexto da situação e mapeia a severidade. Aí sim, a gente passa para o agir e executa a solução escolhida. E por último, verificar, que é fechar o ciclo para ter certeza absoluta de que a ação funcionou e a saúde do sistema voltou ao normal. Os dados simplesmente fluem de baixo para cima nesse processo. Eu queria dar um destaque especial para a fase de agir, porque ela depende de algo vital, as ações idempotentes. Uma ação idempotente é aquela operação que pode rodar 1, 2, 10 ou 100 vezes e o resultado final vai ser sempre o mesmo, sem acumular nenhum efeito colateral indesejado. Por exemplo, se o script manda garantir que existam 10 instâncias rodando, não importa quantas vezes ele execute, o final sempre será exatamente 10 instâncias.
Isso garante que intervenções repetidas da automação sejam completamente seguras e inofensivas. Beleza, muita teoria até aqui, né? Vamos ver isso no cenário real com um exemplo prático sobre latência num pool RPC. Imagina o seguinte, ambiente de produção e do nada um pico forte de latência. Transações atrasando. Primeiro, a gente não pode disparar alarme falso por qualquer oscilação de tráfego. A detecção precisa ser inteligente. Então a gente cruza sinais. A latência mediana tem que bater mais de 200 milissegundos e a fila do RPC tem que estar acima de 50. Mas olha o pulo do gato. Essas condições precisam se manter por 3 janelas consecutivas de 1 minuto. A gente filtra o ruído e só age quando tem certeza absoluta de que é um problema real e sustentado. Confirmou o problema? Hora de agir. E aqui fica bem clara a diferença de abordagem. Do lado esquerdo, a ação desastrosa. Forçar a reinicialização de todos os servidores cegamente. Um caos irreversível. Já do lado direito, a nossa ação idempotente, maravilhosa e limpa, uma simples chamada de API focada no estado desejado que diz: precisamos de 3 réplicas adicionais. É uma ação elegante, totalmente segura, resolve o gargalo e não derruba a rede. Mas o trabalho não acaba depois de rodar o script. Lembra da fase de verificar? A gente precisa medir aqueles KPIs de novo. Se a latência não caiu, sei lá, uns 30% depois da nossa ação, a automação precisa apitar e avisar a equipe imediatamente. Deixar uma automação falhando em silêncio é um perigo enorme, principalmente na Solana, onde o volume é tão alto que qualquer engasgo vira um problema massivo num piscar de olhos. Ufa, passamos por bastante coisa. Vamos para o nosso resumo e os próximos passos. Sair de um ambiente que apaga incêndio na mão para um que se conserta de forma proativa, salva o sono de todo mundo e mantém tudo fluindo. Se for para guardar só algumas dicas de hoje, que sejam estas: automatize o que tem alto impacto, sempre priorize ações idempotentes para evitar efeitos colaterais em cascata e, claro, sempre verifique os resultados fechando o ciclo. Automação é software, tem que ser testado e monitorado. E esses são fundamentos muito explorados lá nos programas educacionais da Ford College, para quem quer aprender a escalar isso com excelência. Todo esse desenho de automação que fizemos hoje serve de base perfeita para o que vem por aí. Nossa próxima parada vai ser explorar os frameworks de implantação integrados. A gente vai ver como plugar todos esses planos diretamente nos pipelines de implantação, criando checagens de bloqueio antes de lançar qualquer novidade na rede. Então, para a gente encerrar, deixo uma provocação. Qual KPI de alto impacto vai ser automatizado hoje? O conhecimento só tem valor quando a gente coloca na prática. Transformar tudo que vimos aqui em um plano de ação real precisa ser prioridade. E para quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais e dominar o Web3 de verdade, o convite está feito. Acessem forge.college. Tem muitas análises, cursos e recursos valiosos esperando por lá. Muito obrigada a todos por acompanharem e até a nossa próxima explanação.